Muito bem, queridos e queridas, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, para falarmos um pouquinho sobre a Palavra de Deus, trazer uma mensagem para vocês. Espero que essa mensagem atinja profundamente a vida de vocês, o seu relacionamento com Deus, e que seja uma bênção na sua vida. Primariamente fazemos essa mensagem para o grupo de oração, um grupo de irmãos e irmãs queridas lá do Pau da Fome, na Taquara, em Jacarepaguá, mas fica publicado no YouTube, e se você quiser ir lá e se registrar lá no YouTube, você vai ficar recebendo sempre que eu publicar, tá bom? Para você também, meu querido amigo e amiga, que recebe essa mensagem de alguém, eu espero que Deus esteja sempre presente na tua vida, que vocês todos se encontrem bem, protegidos e guardados pelo Senhor, em especial das pestes que têm assolado esse mundo, tá bom? Vamos seguir então com a mensagem deste dia, desta semana, que está em Tiago, no capítulo 5. Tiago fica lá para o finalzinho da Bíblia, tá bom? Você vai procurando aí, porque nós vamos falar sobre Tiago 5. Quando você tiver lá aberto Tiago 5, eu vou dizer quais são os versos que nós vamos ler. Nós pretendemos aprender um pouquinho com esse texto sobre como nós entendemos as palavras de Tiago sobre a cura dos doentes. Existe relação entre a cura e o perdão em resposta à oração? Existe. Então vamos aprender um pouquinho com a palavra de Deus, que é para essas coisas ficarem claras para nós. Eu espero que fique bem compreendido, porque no mundo cristão, eu não estou falando das pessoas que não são cristãs não, mas no mundo cristão, existe assim problemas de entendimento a respeito da palavra de Deus, porque algumas coisas acabam sendo propagadas de forma errada, mesmo no cristianismo, como foi no judaísmo, como foi na religião do primeiro século e daí em diante. Não poderia ser diferente da nossa época. As pessoas propagam a vontade de Deus de uma maneira equivocada, e algumas pessoas se enfurecem com Deus, porque ouvem o Evangelho, a palavra, de uma maneira errada, e aí as coisas não dão certo, as coisas não funcionam, e a pessoa se enraivece, se ira contra Deus, quando na verdade é ela que aprendeu errado. Foi ensinada errado, aprendeu errado, e aí quando as coisas dão errado, Deus parece assim um Deus tirano, um Deus, sei lá. Bom, vamos ver se a gente consegue entender um pouquinho sobre isso aqui, porque estamos vivendo um momento aí em que as pessoas procuram as igrejas para buscar a cura, para buscar solução para os seus problemas, para as suas vidas, mas falta entendimento. E aí Jesus mesmo disse uma vez que o meu povo sofre porque lhe falta o entendimento. Vamos ver se a gente consegue entender um pouquinho. Em Tiago 5, lendo a partir do verso 13 ao 16, diz assim, entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Verso 14. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo,
em nome do Senhor. Verso 15. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Verso 16 e último verso. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Muito bem. É um texto que pode trazer algumas confusões. Chame os presbíteros, orem, a pessoa ficará curada. Aí as pessoas fazem isso mesmo. Vai lá, chama o irmão para ele vir aqui fazer uma oração, para a pessoa poder ficar curada, né? Meu familiar, meu amigo, sei lá o quê. Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Nós precisamos aprender aqui algumas questões cruciais. Como podemos entender as palavras de Tiago sobre a cura dos enfermos, dos doentes? Existe relação entre a cura e o perdão em resposta à oração? Muito bem. Vamos tratar então primeiramente dessas ferramentas essenciais do cristão. Porque Tiago cita essas ferramentas logo no início. A oração e o canto, né? Orar e cantar. Esses versos, a partir do verso 13, Tiago começa deixando claro que essas duas coisas são essenciais para o cristão. Aí vamos tentar entender um pouquinho isso aqui. Que contraste interessante existe aqui em Tiago 5,13? Como podemos aplicar essas exortações à nossa experiência? Vamos ver se a gente consegue entender isso. Apesar de ter lidado com duas coisas diferentes, sofrimento e alegria, esse verso 13 fala: se você está sofrendo, ore, e se alguém está feliz, cante louvores. Tiago ligou as duas coisas com oração e louvor. Ele ligou as duas coisas. Orar quando está sofrendo e cantar louvores quando se está alegre. No entanto, as duas práticas elas não são muito diferentes uma das outras. Porque muitos salmos bíblicos, na verdade, são louvores e oração. É interessante. Os salmos eram usados nos cultos de adoração, e eles eram momentos de louvor, mas também eram momentos de expressões de oração. As duas coisas unidas naquele mesmo momento. E Tiago então começou ali o verso 13, exortando aos leitores da sua carta que eles deveriam considerar motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Lá em Tiago 1, 2 e 3. E ele diz que passar por isso faz com que a prova da sua fé produza perseverança. Então, assim, o tempo para orar e o tempo para louvar podem ser mais interligados do que normalmente a gente pode imaginar. Ok? Tiago começa a sua carta falando que as provações são importantes, porque elas nos levam à provação da nossa fé, e essa prova da nossa fé produz perseverança. E isso aí vai envolver tempo para orar, tempo para louvar, e isso está muito interligado. O canto é um ato de adoração, tanto como a oração. Efetivamente, muitos hinos são orações. A gente, às vezes, ao cantar um hino, a gente fala assim: nossa, esse hino é uma oração maravilhosa. Você já se pegou falando isso? Então, querido, quantas vezes você já
deprimido, solitário, e ao se relembrar de um hino, o seu coração ficou animado. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Há muitos entre nós sofrendo ou precisando de um incentivo e seriam encorajados se tivessem uma vida repleta de oração e de louvor. Isso já seria suficiente para resolver praticamente todos os problemas da vida dessa pessoa. Perceba que isso tem a ver com comunhão, tem a ver com intimidade. E quando a pessoa não tem essas duas coisas, comunhão e intimidade, as coisas só vão ser tratadas quando elas estiverem muito graves, muito complicadas, infelizmente. Bom, orar e louvar é algo tão fundamental. Por exemplo, Romanos 12, verso 15, diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Há tempo para tudo na vida, não é isso? Isso também pode levantar o nosso ânimo, como nada mais pode fazê-lo. Orar e louvar. Eu teria algumas experiências para contar para vocês. Vamos ver se eu consigo contar uma aqui bem rapidamente. Uma vez eu estava no trabalho, minha esposa me ligou, o meu filho mais novo, ele era pequenininho e eles estavam num shopping com a mãe e o piso daquele shopping estava escorregadio e numa brincadeira com o irmão mais velho, ele caiu em cima do bracinho e quebrou o braço. Fratura, assim, já furando a pelezinha, já praticamente exposta, que nem a gente fala, né? O osso ficou assim, pontudo, quase rasgando já a pelezinha dele. A minha esposa me ligou, dizendo que iria levá-lo ao médico, mas a situação dentro do carro, entre o meu filho mais velho, a minha filha, que é do meio, e o meu filho mais novo, ficou tão, assim, terrível. É uma choradeira, um desespero, que a minha esposa teve que estacionar o carro e não conseguiu dirigir mais. Me ligou pedindo ajuda para que eu fosse correndo para lá resolver a situação. Eu saí do trabalho despinguelado, fui para lá, os encontrei no meio do caminho para o hospital. E aí cheguei lá, queridos, eu pedi a minha esposa para sair do carro em que ela estava, fosse para o meu, e eu iria assumir a situação lá no carro onde estavam meus filhos. E aí eu entrei, primeiramente falei ali com eles, e aí vi que a situação estava desesperadora realmente. Os três estavam desesperados. E aí eu disse para eles assim, para a minha filha, e disse assim, filha, ajuda o papai aqui, vamos cantar um hino? Eu não me recordo agora o hino, mas eu gosto muito, se eu não me engano, foi um hino, um hino que fala sobre a vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, uma coisa assim. E comecei a cantar, minha filha começou a me ajudar e parou de chorar, porque estava cantando comigo. Daqui a pouco, querido, o meu filho mais velho também se acalmou, parou de chorar. E o mais novinho, que estava com o braço quebrado, ele dormiu. Ele dormiu profundamente. A presença de Deus se manifestou dentro daquele carro. Nós chegamos no hospital, o meu filho chegou no hospital ainda dormindo, eu tirei do carro, botei na cadeirinha de rodas, ele acordou, e eu disse para ele ficar tranquilo, que nós já estávamos no hospital, e dali ele foi atendido e tudo correu bem. Depois tem um outro desenrolar dessa história, mas ficaria muito grande para mim te contar agora. Vamos seguir aqui, e aí nós vamos falar. O livro de Salmos especialmente é um tesouro de orações e cânticos, né? Isso que oferece encorajamento, inspiração
e orientação quando não sabemos para onde ir em busca de ajuda. É sempre bom consultá-lo, é sempre bom ler aquelas orações, aqueles hinos maravilhosos. Bom, o sofrimento ele pode nos aproximar do Senhor e pode nos levar à oração. No entanto, quais são os perigos espirituais quando as coisas não estão indo bem para nós? Porque, especialmente nesses tempos, o louvor é tão importante. O que ele nos ajuda a lembrar? Vamos refletir nessas coisas, tá bom? Muito bem. Agora vamos para outra parte do texto bíblico que lemos, que é a oração pelos doentes. E aqui onde há muita confusão aí entre as pessoas, e muitas pessoas às vezes se frustram, porque pedem, olha, vai lá em casa, ora, e a pessoa não é curada. E aí? Por que será? É exatamente assim, porque o texto diz assim, chame os presbíteros, ou seja, os líderes da igreja, os líderes da sinagoga, e eles vão lá e vão colocar o óleo sobre a pessoa e vão orar, e a pessoa vai ficar curada, etc, etc, mais ou menos assim diz o texto, não é isso? Vamos estudar um pouquinho isso aqui. Ali em Tiago 5, 14 e 15, quais são os elementos essenciais que Tiago está escrevendo aqui para a unção dos enfermos? E quais são os componentes espirituais encontrados aqui nesse texto? O fato de que a pessoa doente chame os anciãos, já começa aí que é muito importante. Deve partir da pessoa que está doente, chamar os presbíteros, os anciãos. É dela que deve partir o desejo de que eles vão à sua casa, ao hospital, para fazer aquilo que deve ser feito por ele. Irmão Anderson, mas a pessoa pode estar inconsciente no hospital. Bom, aí é outro caso, tá bom? Mas vamos seguir aqui em frente. Muito bem. Aí a pessoa deve chamar, ela deve expressar esse desejo, e aí ela vai ser ungida com óleo, em nome do Senhor, e orar. Expressa aqui o desejo espiritual do indivíduo e a convicção coletiva de que a intervenção divina é necessária para a cura. Em Marcos 6,13 você vai encontrar esse elemento também sendo tratado nas Sagradas Escrituras, de que há essa necessidade de que essa necessidade parta do pessoa que está doente e esse óleo, essa unção seja em nome do Senhor, e que essa expressão espiritual do indivíduo e a convicção coletiva é de que a intervenção é divina para acontecer a cura, ok? Bom, e a referência ao perdão dos pecados? Como é que fica essa situação? Essa referência ao perdão dos pecados mostra que Deus não irá, por meio de um ritual, uma coisa mágica, uma coisa assim, sabe, que as pessoas pensam assim, nossa, ele não vai restaurar fisicamente alguém que não deseja também a cura espiritual. Deve-se tornar claro aos que desejam orações por seu restabelecimento que a transgressão da lei de Deus, quer natural, quer espiritual, é pecado. E que a fim de receber suas bênçãos, o pecado deve ser confessado e abandonado. Queridos, o pedido de intervenção divina e o chamado aos anciãos da igreja sugerem que a pessoa deve ter uma doença incapacitante e provavelmente um problema muito urgente. É bom entender isso aqui, porque às vezes as pessoas solicitam a oração do líder da igreja, do ancião, do presbítero, porque o meu pai está muito triste,
porque a pessoa está assim desanimada, porque a pessoa está com resfriado muito forte. As pessoas confundem um pouco a necessidade de intervenção divina. Há intervenção de Deus através dos médicos, através dos remédios naturais e até mesmo através dos remédios fabricados aí pelo homem. Deus deu inteligência e capacidade ao homem para realizar essas coisas. Então a gente tem que ter cuidado de ficar chamando os presbíteros, os anciãos, para certas coisas que não há necessidade. Aqui, nesses versos 14 e 15, tem duas palavras gregas diferentes que são usadas para doentes. E isso aqui é importante a gente entender, olha só. A primeira, está no verso 14, asteneo, ela se refere à mesma palavra que foi usada em relação a Dorcas, dizendo que ela adoeceu e veio a morrer, lá em Atos 9, 37. Ou seja, um caso muito grave. Dorcas estava com uma doença que levaria à morte. A segunda, que no verso 15, kamenô, do verbo grego, da palavra grega kamenô, geralmente se refere ao paciente, mas é também usada para aqueles que estão morrendo. Nesse contexto, parece significar que Tiago está falando aqui, usando essas duas palavras, de alguém que está esgotado fisicamente ou definhando. Ou seja, que a situação é muito séria. É muito séria. Porque aí, olha só, se nós usarmos o texto bíblico de maneira imprópria, vamos chamar o ancião, o presbítero, para orar pela pessoa. E aquilo é algo que deve ser tratado naturalmente, pelos recursos que existem. E aí vai lá fazer oração e aquela pessoa não fica curada. As pessoas dizem assim, poxa, sei lá, ele veio aqui, orou e não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque não é esse o objetivo do texto bíblico. E na verdade, aquilo que Tiago está dizendo não foi usado corretamente. Então nós temos que ter essa noção. Nós já falamos aqui que uma outra coisa primeiro, a pessoa precisa pedir. Segundo, tem que haver um compromisso espiritual dessa pessoa para com o objetivo da cura. Se ela não tem interesse em se arrepender dos pecados, inclusive daqueles pecados que estão levando à doença, essa regra estipulada aqui em Tiago 5, de chamar o presbítero e ele vai ungir e a pessoa será curada, não vai funcionar. Para coisas banais, também não é o objetivo, porque o texto mostra que as duas palavras gregas utilizadas para esse texto aqui se referem a casos graves, como a palavra que foi usada para o caso de Dorcas, e tal sendo usada aqui, e como a palavra do verso 15, que também se refere a alguém que está definhando fisicamente, que está esgotado completamente. Ou seja, está numa iminência realmente de ter a sua vida ceifada. Bom, a cura miraculosa pode acontecer em resposta à oração de fé. Veja que o texto coloca a situação de que é a oração da fé. Então, isso implica submissão à vontade de Deus. Queridos, e a vontade de Deus inclui ser curado ou não. Essa oração da fé, ela inclui que a pessoa que vai lá fazer essa oração e a pessoa que vai receber essa oração, que solicitou essa oração, tenha plena consciência
de que a vontade não é de quem ora e de quem recebe a oração. A vontade é de Deus e pode implicar cura ou não. Só que tem um elemento aqui que é fundamental e importante para que você entenda. Quando é chamado o presbítero para cumprir esse rito descrito aqui em Tiago 5, há um elemento mais importante do que todos os outros que eu citei aqui até agora. Só pode ser cumprido dentro aquela descrição toda que eu já passei para vocês, mas, querido, tem algo muito mais importante que Tiago quer se referir aqui. Porque essa oração é referente a salvar e levantar o doente, né? Ou salvará da morte. Se você for a Tiago 5:20, ele usa, o texto está traduzido com essa expressão, salvará da morte. O entendimento teológico desse texto é de que aponta para, inequivocamente aponta para a ressurreição como representação única de uma cura completa. Será que deu para você entender que quando Tiago está criando esse rito da oração para salvar o doente, o ponto mais importante não é a cura física, mas uma cura espiritual que vai levar o doente, ainda que morra, porque será feita a vontade de Deus, porque essa oração da fé se submete à vontade de Deus, é uma cura para a vida eterna. Aquilo que Paulo fala assim, em 1 Coríntios 15:54, que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Então, muitas das vezes somos informados ou presenciamos cerimônias de unção nas quais o doente não é curado. Por que então a esperança da ressurreição é muito mais importante neste momento, é muito mais do que tudo que nós temos? Ou seja, é tudo que temos de mais importante. É importante a gente entender todos esses elementos que eu fui citando até aqui para chegar a esse ponto da cura espiritual. E aí o que tem a ver com isso? Aí nós vamos entender essa questão da cura da alma. Porque mais importante do que a cura do corpo é a cura da alma, é a cura espiritual. Nosso propósito não é, afinal de contas, olha bem isso aqui, hein? Presta bem atenção nisso que eu vou dizer para você. Não é fazer com que indivíduos sejam pecadores mais saudáveis, mas conduzi-los à vida eterna encontrada em Jesus. Será que deu para entender bem isso? Vou explicar com outras palavras. Para que orar e curar uma pessoa que não deseja deixar de ser um pecador? Ele vai continuar sendo um pecador, mas agora um pecador saudável. Faz sentido que você entenda que Deus tem desejo de manter uma pessoa saudável, viva, continuando sendo um pecador? Ele não abre mão de continuar sendo quem ele é, de fazer as coisas que ele faz, inclusive as coisas que fazem mal à saúde dele. Então, queridos, nosso propósito, o propósito de Tiago, não é fazer uma oração para fazer com que as pessoas continuem sendo pecadores saudáveis. Não é. Talvez por isso a única referência clara à cura na passagem seja o verso 5:16, que se afasta das situações hipotéticas abordadas no verso 13 a 15. A palavra cura nesse verso
no verso 16, e a omai, ela pode se referir à cura que vai além das doenças físicas. Por exemplo, Mateus 13, verso 15. Mateus, verso 13, eu vou ler o 14 e o 15 aqui para você, para ver se fica claro para você. Olha só. Jesus falando lá assim, ele citando Isaías: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Será que você entendeu agora com esse verso de Mateus 13, 14 e 15, Jesus citando Isaías, dizendo que o povo não era curado porque o povo não se convertia, porque o povo fechava os ouvidos para ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, e seguir a vontade de Deus? Esse mesmo princípio é aplicado aqui em Tiago, nos versos 13 a 16. Só que o verso 15 deixa isso, o verso 16 deixa isso mais claro, ok? O verso 16 deixa isso mais claro, por causa desse verso, essa palavra, iaomai, que se refere a mais do que doença, a cura de doenças físicas. Bom, tendo já no verso 15 indicado uma compreensão mais ampla da cura, e aí se referindo à ressurreição, ser curado dos pecados, não só da cura física, mas ser curado do mal do pecado, para poder então ter um benefício muito maior, que seria a ressurreição e a vida eterna. Tiago então faz a conexão entre a doença e o pecado, sendo este último a cura fundamental, a cura do pecado, sendo fundamental para todos os nossos problemas. Não no sentido de que podemos identificar o pecado que gera cada doença específica, ok? Não é esse o objetivo do texto. Esse pecado gera essa doença, não é isso. Mas o que importa é que a cura do pecado é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Bom, o fato é que a doença e a morte são resultados de uma condição pecaminosa. Esse é o resultado final. E o resultado final precisa ser corrigido. E só pode ser corrigido pela cura dos pecados. Bom, eu posso citar para você um exemplo de Marcos 12, de 1 a 12. Se você for lá ler, você vai encontrar a história do aleijado que desceu pelo telhado. E aí, Jesus diz para ele assim: os teus pecados estão perdoados. Jesus falou isso em outras ocasiões também. Muito mais importante do que a cura física daquele aleijado, e ele precisava disso, era ser curado espiritualmente. Eu queria citar 2 textos bíblicos para você entender bem isso aqui. Hebreus 12, de 12 a 13, diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés. Veredas direitas para os vossos pés. A Bíblia fala que errar o caminho, pecado, uma das traduções para pecado na Bíblia é errar o caminho. E aí Paulo está falando aqui: fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Será que você entendeu o que Paulo está dizendo aqui? A mesma coisa que Tiago está querendo dizer, tá bom? 1 Pedro 2, verso 24 diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Queridos, sarados de quê? Sarados do pecado.
o ponto mais importante de todo o Evangelho, de tudo que Deus fez em nosso favor, é ser curado dos nossos pecados. Então eu volto a repetir, todo aquele rito de Tiago 5, de 13 a 16, não é para fazer com que indivíduos sejam pecadores mais saudáveis, mas para conduzi-los à vida eterna encontrada em Jesus. A fé em Jesus traz a cura da fraqueza espiritual e do pecado. Em certo sentido, cada cura que Jesus realizou foi uma parábola destinada a chamar a atenção das pessoas para a sua necessidade mais profunda de salvação. No caso do paralítico de Marcos 2, a cura espiritual era realmente a principal preocupação daquele homem. Por isso, Jesus garantiu imediatamente que seus pecados haviam sido perdoados. Os que promovem a cura em nome de Deus devem empregar todos os meios médicos disponíveis para curar a doença física. No entanto, esforços precisam ser feitos também para curar a pessoa inteira, não apenas para esta vida, mas tendo em vista a eternidade. E por último, o verso 16 que fala: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. A cura também inclui os relacionamentos. Por isso somos exortados a confessar os pecados uns aos outros. Ou seja, confessar as pessoas que ofendemos. Não é sair confessando o pecado para as outras pessoas, mas é para confessar aqueles que ofendemos. Confessar as outras pessoas não vai trazer benefício nenhum. É necessário confessar a quem nós prejudicamos. E aí haverá cura espiritual, porque esse pecado que existe em você traz doenças físicas também, mentais principalmente, e quando a mente está doente, o corpo também adoece. Agora, quando você está livre do pecado, de não confessar o seu pecado a outra pessoa a quem você fez mal, aí o seu corpo fica são, a sua mente fica saudável, e o seu corpo vai receber os benefícios disso. Isto é, confesse aquele a quem você prejudicou. Então a bênção do Senhor repousará sobre você, porque o processo de confissão envolve a morte para o eu, e apenas através dessa morte Cristo pode ser formado em você. Viu quantos benefícios? Que coisa maravilhosa. Em Lucas 4:24, diz assim, continuou Jesus a falar: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Assim, também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Querida, por que em Israel, na época de Elias e na época de Eliseu, não foi ajudado as pessoas que tinham fome e não foram curadas as pessoas que estavam leprosas? Foram ajudadas 2 pessoas que eram fora de Israel, porque em Israel não havia fé em Deus, porque em Israel eles não estavam dispostos a confessar os seus pecados, porque em Israel eles não queriam se voltar para Deus, eles continuavam pecadores, e Deus não os abençoou. Esses princípios todos estão envolvidos em Tiago 5. E aí eu vou encerrar por aqui dizendo para você o seguinte: as pessoas são fascinadas pelo que é miraculoso e mágico. Muitas vezes elas são atraídas para essas coisas, e o mundo religioso hoje é assim, um espetáculo. Na verdade, a casa de Deus se transformou numa casa de espetáculo.
Ou as pessoas vão ali por causa dessas magias, dessas coisas miraculosas, ou elas vão por curiosidade. Não estão incluídos ali os princípios que nós vimos aqui em Tiago 5. Por isso, quando Jesus foi solicitado, e olha, aprenda com o mestre, foi solicitado a realizar um milagre apenas para entretenimento, lá em Lucas 23, 8 e 9, ou como um sinal de sua messianidade, para provar que ele era o Messias, em Mateus 12, 38 e 41, ou para satisfazer sua própria necessidade legítima, em Mateus 4, 2 a 4, transformar a pedra em pão, ele se recusou a fazê-lo. Entendeu? O espírito pelo qual Jesus ensinou com autoridade e efetuou curas milagrosas não é simplesmente um poder a ser manipulado. Devemos ser instrumentos em suas mãos. Deus ficaria feliz em curar todos os doentes, mas Ele está interessado numa cura muito mais significativa e duradoura, que é a cura do pecado para uma vida eterna. Oremos. Maravilhoso e santo Deus, cura-nos, por favor, Senhor, do pecado. Nós, muitas das vezes, queremos, Senhor, fazer de Ti um objeto de uso. Queremos que Tu nos cure, que Tu nos abençoe, mesmo continuando a ser pecadores irrepreensíveis, desejando permanecer no pecado. É verdade que as pessoas, muitas das vezes, na sua sinceridade, pedem que oremos por essas pessoas. Mas, por favor, Senhor, a Tua palavra nos dá um entendimento claro de que Tu tem elementos que são necessários para que o agir de Deus se manifeste. Que nós tenhamos aprendido com esse texto e voltemos para Deus e nos arrependamos dos nossos pecados para sermos curados das nossas doenças físicas e espirituais. E eu te peço, Senhor, a cada um que está ouvindo aqui agora esta mensagem, para que ele se sinta assim, desejoso de se arrepender e seja curado em nome de Jesus. Amém.